Não vou começar aqui com as revisões, igual a gente geralmente tem no comecinho, a gente vai revisar só aqui a gramática mesmo. Então, vamos lá. Ok, certo. Então, a gente vai começar aqui, né? Que seria o Simple Present 1, que é I, you, we e they. Então, para todos esses pronomes pessoais, a gente vai, quando está fazendo o presente, sujeito, vamos colocar isso aqui, vai ser sujeito mais verbo, mais objeto, no caso, ou vamos dizer, sentence, o resto da frase, só para facilitar, certo? Então, aqui a gente tem o sujeito, que é they, ok? O sujeito, que é they, tá? A gente tem o verbo, que é live, e o resto da frase no Brasil. Esse verbo sofreu alguma alteração? Não, tá? They live in Brazil. E se fosse outra pessoa, vamos colocar aqui nós. Como é que é nós? We. Se fosse nós gostamos de chocolate. Então a gente fala we like chocolate. Ok? Vou colocar essa frasezinha adicional aqui. Então, voltando para o They Live in Brazil, aí como que a gente vai fazer, então, a negativa para todas essas pessoas? Certo? Sujeito, mais don't, mais verbo, mais sentence. Ok. Então, no caso, they don't live in Brazil. Então, se fosse essa frase aqui do chocolate que a gente falou ali em cima, como que ficaria ela na negativa? We don't like chocolate. Ok? Perfeito. Então, e na negativa, Flávia, como que faz? Aí você vai colocar do, vai para o começo da frase, esse auxiliar, né, para fazer a pergunta. Sujeito. Mas eu botei sujeito em português e o resto em inglês, mas tudo bem. Bilíngue é assim, né? Mais verbo, mais sentence. Tá? Do they live in Brazil? Perfeito. Então, se fosse essa do chocolate, como é que fica? Do they, no caso we, né? Que a gente tá fazendo com we. Do we like chocolate? Né? E aí a gente trabalha a resposta curta e a resposta longa. A resposta longa, praticamente, você só vai usar aqui mesmo para praticar. Praticamente ninguém usa, né? A gente usa ela na sala de aula para praticar afirmativa e negativa, na verdade, né? Então, assim, do they live in Brazil? Yes, they do. No, they don't. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, não pode yes, they live. Isso é o que a gente chama de Portuguese interference. Isso é a interferência que a gente tem naturalmente da nossa língua materna, que é o português lá gritando, sim, eles moram, né? Não, não pode, tá? Então, aqui vai ser yes, they do. No, they don't. E essa frase do we like chocolate? Flávia, posso botar yes, we like? Não. Mesma coisa. Yes, we do. No, we don't. Tá? E aí aqui, peraí, aqui, né? Eu só fiz uma outra pergunta, que é uma pergunta com uma WH question. Lembra que essas WH words, WH questions vão ser what, when, tá vendo que elas começam com WH? Lembrando do alfabeto? WH, ok? What, when, where, né? Então, mudou da pergunta original? Nadinha, tá? No caso aqui, você vai ter uma WH word e o resto é igual, tá? Plus do, plus subject, agora eu vou botar igual, plus verb, tá? Pronto. Bom, não vai ter a sentence, né? Porque você não vai botar where do they live in Brazil.
A não ser que você queira saber de fato onde no Brasil eles moram, mas mesmo assim não seria assim. Seria where in Brazil do they live? Mas enfim, não vem ao caso. Tá, e aí eu botei uma respostinha curta para isso, que seria in Brazil. Você não pode perguntar onde você mora? Sim, né? Where do they live? Yes, they do. Não faz sentido essa pergunta, tá? Então, assim, nossa, Flávia, você falou muito rápido, foi muita informação. É a maravilha do vídeo. Pausa, volta, escuta de novo, tá? E aí, então, isso funciona para I, peraí, I, oh meu Deus, I, you, we e they, certo? Não vai funcionar para o he, she, it, que é exatamente isso que é o simple present to, ok? O simple present to é para a terceira pessoa do singular he, she, it, ok? Então, o que vai mudar aqui? Vamos pensar. He lives in Brazil. Então, tem sujeito? Tem sujeito. E o que vai ter? O verbo com S. Eu vou botar esse S em parênteses. Não, isso são aspas. Aspas aqui, porque vocês lembram, né? Óbvio, com a sua memória perfeita de aluno, sei que estudou todas as aulas anteriores antes de chegar nessa aula de hoje. Lembra que não é sempre S. Passando na próxima slide, a gente vai falar dessas regras de novo, lembrando. Mas é algo a ver com S, né? Sentences, não, peraí, desculpa, ignora isso aí. Sentence, ok? Será que eu consigo? Não, ok. Tudo bem. Vamos só voltar, ignora o S. Ok, tá? Então, essa mesma frase do chocolate, como que eu faço essa frase com she? Né? We like chocolate. Como é que ela ficaria aqui? She likes chocolate. Repare que esse S ele não adiciona uma sílaba nova, não é likes. Like, likes. O som é junto. Ok? Beleza. Ah, ok. They don't live in Brazil. Então a gente vai usar o don't? Não, a gente vai usar o doesn't. Porque he, she, it doesn't. A gente já falou disso também, que o does, ele nada mais é do que o do na terceira pessoa do singular. Como termina com o, né? É do, does. I do my homework. Aí o do tá como verbo, né? O verbo fazer. He does his homework. Ok? Então, he doesn't live in Brazil. A gente vai ter o sujeito, mais o, mais doesn't, mais verbo, mais sentence. O verbo tem S? Não. O verbo não tem S, tá? O S, onde que ele já tá? Aqui, ó. No does, ou, né, aqui, no does. Tá? Mas você vê que é a mesma estrutura. They live, he lives. They don't live, he doesn't live. Do they live? Does he live? Né? Mesma coisa. Como é que fica então a nossa frase do chocolate na negativa? She, oops. She doesn't like chocolate. Ok? A pergunta igualzinha a outra, só muda o does, né? Does, plus, sujeito, mais, verbo, mais. Does he live in Brazil? Como é que fica então? Chocolate? Does she like chocolate? Yes, he does. No, he doesn't. Mesma coisa, vou colocar aqui no só porque tá sem lugar. Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Mesma coisa que já falei antes, né? Não pode parar no verbo, tem que ter o auxiliar. E aí a pergunta, igualzinho também aqui, ó. WH word plus does plus subject plus verb.
tá? Então, esse é o simple present dos verbos sem ser o verbo to be. O simple present do verbo to be você já estudou. Mas se eu te falar agora simple present do verbo to be, eu acho que você chora, né? Conjuga pra mim, verbo to be no simple present. Então, na aula que vem, a gente vai revisar isso um pouco, juntar os dois simple presents. Que maravilha, né? Ok? Então, eu vou limpar a página, porque eu preciso para voltar, mas você pode, para continuar, mas você pode sempre voltar, pode dar print, pode, né? Ok. Perfeito. Então, ok. Lembra que aqui... será que eu consigo? Mais uma vez. Lembra, então, que aqui a gente falou que o simple... he, she, it, in the present. A gente bota um S no verbo, só que é um S, que nem sempre é exatamente S, né? Vamos ver essas regras aqui. Simple present, he, she, it, affirmative spelling rules, ok? Maioria dos verbos você vai simplesmente colocar S, like, likes, want, wants, exceto quando for nessas 3 regras abaixo. Se o verbo termina em som de S, um som de S, ou SH, ou X, né? S, SH, SS também, esqueci de colocar aqui. CH, X, todo esse som de X, né? Você vai colocar ES. Watch, watches. Deixa eu até colocar aqui. Cadê? Né? S também, SS. Esqueci esse pequeno detalhe. Então, watch, watches. Wash, washes. E agora eu quero que você pense comigo. Primeiro, vamos pensar que sílaba em inglês é completamente diferente de português. A gente nem vai entrar nesse mérito. Mas olha só. Like, likes. Watch, watches. Você não acha que nesse segundo parece que tem uma sílaba a mais? Watches. Diferente de likes, que é um som só, tá? Então aqui é importante você falar esse E. Watches, washes, ok? Se a palavra termina em consoante mais Y, consoante Y, você vai tirar o Y e colocar IES. Ok? Então, cry, olha, R, consoante, Y. Tiramos o Y e adicionamos IES. E a pronúncia aqui é cries. Cry, cries. Se você olhar para essa pronúncia, você nem diz que tem E aí, né? Parece que você só botou um S no final. Não é cries, ok? Só vai falar o S aqui, ó, era para ser 2, mas tá no número 1 por algum motivo. Mas aqui, ó, no som de S ou X, tá? Então, cry, cries. Try, tries. E aí a gente tem exceções. Have, has. Go, goes. Não é goes, ok? Go, goes. Só botar o S, som de S, né? Do, aí aqui muda um pouco. Does. Ok? Do, does. Perfeito. Beleza. Então, let's practice. Ok, vamos lá. Fill in the blanks with the verbs in parentheses in the affirmative or negative. Ok? Pay attention. Olha só, você vai... peraí, rapidinho. Aqui no caso, Mark. Que pronome pessoal é Mark? É I, you, he, she, it, we ou they? E se for... Aqui já é they, né? Então é fácil. E se for aqui Mark né, e Anna, qual que é? Então você tem que pensar, lembra que he, she, it, S, ok? Ok. Sim, aqui eu coloquei, você vai tirar essas informações, não é da sua cabeça, é daqui, ó. Tá falando sobre eles e aí você vai responder aqui com essas informaçõezinhas, ok? Alright, please pause the video and do the exercise. Detalhe,
não está indicando quando é negativo, você tem que olhar por aqui. Então, por exemplo, ele mora nos Estados Unidos, se eu falar que ele mora na China, você vai falar he doesn't, né? Live in China. Então, tem que prestar atenção nesse quadradinho aí bastante, ok? Ok, so get to work. Please pause the exercise and do pause the video and do the exercise. Ready? Lembrando que eu sempre recomendo que você repita a frase depois que eu falar, né? Por isso que eu pauso, tá? Então, vamos lá. Number 1. Ué. Mark doesn't live in Brazil. Porque, olha lá, USA, né? Live, USA. So, Mark doesn't live in Brazil. They don't work for Google. Porque, né, onde que eles trabalham? Em Microsoft and the university. Anna works, no. Anna doesn't work as a doctor. She works at a university. Anna has a fish, but she doesn't have any birds. Estou pausando para que você repita. Mark and Anna. Mark and Anna. I, you, he, she, it, ou they. Mark and Anna é they, né? A professora não sabe desenhar bem com o mouse. Tá? E they é simple present one, né? I, you, we, they. Tem S? Não. Talvez você acertou isso passou batido, maravilha, mas muita gente erra. Porque vê um he mais um she, né? E aí. Tá? Então, Mark and Anna tá? Love animals. Mark likes his dog very much. Então aqui eu vou só bater mais uma vez na tecla que esse S não é plural. Vamos ter prova cabal disso. Mark and Anna, singular or plural? Plural. E tá aqui, ó, love. Mark, singular or plural? Singular. E tá aqui, S. Esse S indica a terceira pessoa do singular. Poxa, Flávia, mas podia ter botado outra letra? Concordo. Acho confuso também. Mas na língua deles não é diferente. Então, enfim. Ok. Anna doesn't have children, but she wants children someday. Mark has a daughter named Susie. Mark goes running every day. But Anna hates exercise. She prefers reading. She doesn't watch movies. But Mark watches them every weekend. Okay, next. Ok, write sentences in the simple present. Então, essa sim tá indicado se é question ou se tem um not na frase, né? Você vai mais aqui deixando claro que isso não é um exercício de colocar em ordem, tá? Esse é um exercício de você alterar as palavras, se for necessário,
bota S, bota do, bota don't, bota doesn't, né? Okay, please pause the video and do the exercise. Ready? Do you speak Japanese? E aí eu queria te perguntar, quais são as respostas possíveis para essa pergunta? Do you speak Japanese? Vamos com short answers. Precisa de pensar, pausa, tá? Yes, I do. No, I don't. Né? Quando eu faço uma pergunta com you, eu tô falando com você. Então você vai me responder com I. E se a gente fizesse long answers? Yes, I speak Japanese. Short answer, quer dizer, negative, né? No, I don't speak Japanese. Tá? Se eu vou fazer ao longo da aula hoje, parar em alguns momentos para praticar a pergunta. Ok, number 2. My friend. Ah, Flávia, olha só. Mil perdões. Aqui, tá vendo, ó, professora? Fiz a pergunta com my friend e eu respondi com my friends. Então, vamos ignorar esse aqui, porque até professor erra, né? E a gente vai fazer assim. My friend lives in Brazil. Tá? Que agora sim tá certinho. Ok. We... Uai, por que sumiu minha frase? Peraí. Ok. My friend lives in Brazil. Perfeito. We don't like salad. Essa aqui é uma pergunta, né? Pensou bem, né? Tem auxiliar na sua resposta, né? Ok. Does your brother work a lot? E aqui eu quero te perguntar, quais são as possíveis respostas dessa pergunta? Short answer? Yes, he does. Oops. Oops, meu Deus. Ok. Long and, quer dizer, short answer negativa. No, he doesn't. Tá? E a long answer. Yes, he works a lot. Oh no, he doesn't work a lot. Se você está respondendo diferente disso, é bom dar uma revisada nas regras do comecinho, nos slides, para tentar descobrir por quê. Muitas vezes o aluno tem um erro específico, né, que é numa situação específica, então é muito interessante a gente descobrir qual é, e atuar em cima disso. Certo. Number 5. She doesn't have a car. Ok? Vou mais uma vez ter que limpar tudo, mas sempre pode voltar se quiser. Ok. Vamos lá. Continuando, tá? Então, agora que você já sabe que quando for pergunta eu vou pedir as respostas, já pode fazer, tá bom? Please pause the video and do the exercise. Ready? Do your friends watch action movies? Respostas? Short answer. Yes, they do. No, they don't. Long answer. Yes, they watch action movies. No, they don't watch action movies. Okay. Number 2.
Does your friend work at a hospital? Possible answers? Just a second. Meu Deus. Does your friend work at a hospital? Yes, he or she does. No, he or she doesn't. Nessa frase a gente não consegue saber se é he ou she, né? Não tem como. Curta. Yes, he or she works, quer dizer, longa, at a hospital. No, she doesn't work at a hospital. Just a second. Okay. Okay. Number 3. My parents don't live in Australia. 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 Okay, very good. My parents don't live in Australia. E aí, repare que eu não tô falando don't. 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 They don't live in Australia. É um T bem engolidinho, tá? Number 4. Michelle doesn't read magazines. Number 5. He watches TV every day. Every day. E aí eu tenho uma pergunta de fazer sobre esse everyday. A gente tá falando esse sim ou não. Vou falar de novo. Every day. Não. Ele é um dos muitos S mudos do inglês. Ok? Uma outra exemplo disso que confunde bastante aluno é esse aqui, ó. Interesting. Né? A gente, na verdade, não fala. Well, existe uma pronúncia de interesting, mas mais comumente no inglês americano fala interesting, né? Enfim, coisas a aprender. Ok. Next exercise. Okay. Ask questions and make long answers. Aqui eu vou treinar mais de uma resposta, porque, né, assim, eu procuro as coisas da internet querendo uma resposta específica, mas nem sempre dá, né? Aqui eu não coloquei os verbos, então você vai ter, né? Enfim, vamos ver possibilidades, ok? Just try. Long answers, ok? Pause the video, do the exercise. Ready? Bom, então vamos lá, vou me explicar, tá? Tem um mocinho com a bandeira da Espanha dizendo hablo espanhol. Então a pergunta seria, does he speak Spanish? E a minha resposta foi, yes, he speaks Spanish. Alguns alunos no passado já colocaram, do you speak Spanish? E aí, aqui foi, yes, I speak Spanish, né? Eu coloquei yes, I do. Ok, não é long answer, né? É uma short answer correta, mas não é o que foi pedido, tá? Eu botei que não, Flávio. Não entendi que isso era espanhol. Achei que ele tá falando que não fala espanhol. Ok, tudo bem. Então você vai botar no, I don't. Né? Na verdade, o que você vai fazer? Vamos facilitar aqui. Peraí. Aqui. Você só vai falar no, I don't speak Spanish. Mas vamos deixar no yes, que já fica muito confuso. Ok? Então aqui, qual que é a diferença de uma para outra? Quando você usa you, o verbo não tem S. Quando você usa he, o verbo na resposta vai ter S. Aqui não vai ter S, porque o S está onde? Aqui. Né?
Ok, então no number 2 tem uma pessoa atendendo o telefone que fala sorry, no speak English. Então aqui eu quis dizer que é ela, né, que tá falando. Então eu botei does she speak English? No, she doesn't speak English, né? Mas isso já gerou confusões também. Então a gente pode botar uma segunda alternativa aqui com do you speak English? No, I don't. I don't speak English. Pode ser também. Tá. Perfeito. Então, no terceiro, number 3, I have 2 people. Então, a minha ideia aqui é que seja they. Assim como aqui também, né? Tem 2 pessoas, então they. E aqui, deixa eu mudar a cor, tem como se fosse uma silhueta de uma criança. Então, a pergunta que eu quis que você fizesse aqui, eu estou explicando até porque se você fez algo muito diferente, você pode pausar e refazer, né? Se eles tinham filhos. Ok? Do they have children? Ai, Flávia, eu procurei no Google e eu vi que filhos é sons. Não. Sons, vou só escrever aqui num cantinho pra gente ficar com isso. Ok, observação. Sons igual a filhos. Homens. Tá? O inglês não é igual ao português, que a gente pergunta tudo no masculino, até que a maioria das coisas nem tem isso, né? Então, quando a gente quer perguntar se você tem filhos, a gente fala, do you have children or kids? Ok? Ai, mas meus filhos têm 40 anos. Sim, você vai falar, I have children, tá? É assim mesmo, or kids. So, do they have children? No caso, não, né? Porque a criancinha fantasma aí. No, they don't have children. Deixa eu mais pra cá. Ok. E aqui tem os dois, e, obviamente eles estão em Paris, né? Tem a Torre Eiffel logo atrás deles. A minha pergunta foi, do they live in Paris? Mas eu queria botar França. Ok. Do they live in France? Do they live in Europe? Qualquer coisa do gênero, né? Então, yes, they live in Paris. Eu tive alunos que perguntaram, do they live in Brazil? E aí fizeram uma negativa. No, they don't live in Brazil. O que também tá tranquilo. Ok? Como tudo hoje, na dúvida, pausa, volta. O que às vezes né? A questão da aula online é que você não tem como falar. Então, assim, às vezes voltando, consegue responder alguma pergunta, alguma dúvida, né? Então, vou apagar tudo. Ok. Esse é o último exercício, esse é um exercício um pouquinho mais difícil. Então, eu vou fazer aqui no cantinho alguns exemplos para vocês entenderem, ok? Vamos lá. Olha só, quando eu falo assim, ó, I love chocolate. Realmente gosto muito de chocolate. Vocês verem que eu uso muito isso como exemplo. E vamos supor que eu falo assim, olha, faz uma pergunta que a resposta é I love chocolate. Bom, fica um pouco complicado, né? Por quê? Chocolate, tá? Não consigo botar ele negrito só um pedacinho e botar no outro, então vamos fazer assim. Então, porque a pergunta pode ser quem ama chocolate? Uai, eu amo chocolate. O que você ama? Chocolate. O que você sente a respeito do chocolate? Eu amo chocolate. Então, por isso que eu estou frisando chocolate. A resposta mesmo, se fosse uma resposta de uma palavra, seria chocolate. Então, aqui você entende que esse chocolate, ele é um what, certo? Pensa nas WH questions, WH words or questions. What,
Opa, what, when, where, who, what time, how, temos várias, né? Why. Então, a gente vai usar uma dessas, ok? Ok, bom, enfim, vai usar uma dessas. Então, qual que seria o chocolate? Ele é o quê? Ele é um who? Ele é uma pessoa? Ele é um when? Não. Ele é o quê? O que que você ama? Chocolate. Então, assim, se eu falasse isso em português, eu amo chocolate, grifa chocolate. Faço uma pergunta, você diria, bom, o que que você ama? Fácil. Em inglês, como que a gente faz para montar isso? Eu vou te ensinar tintim por tintim. Então, a gente falou que chocolate, ele é what, certo? Então, vamos começar com what. What? É I, né? I é do ou does? Do. Se a sua resposta é com I, a minha pergunta foi com you, né? Um diálogo. Então, what do you love? Chocolate. Ok? Então, sempre a gente vai ter, primeiro, a palavra. Segundo, o auxiliar. Terceiro, o sujeito, né? Que tá aqui. E quarto, o resto da frase, que no caso aqui é o verbo love. Não pode botar chocolate, né? Que é a resposta, tá? A gente não vai fazer who, ou se fizer, porque, enfim, tem uns who's que é mais complicado. Se a gente fizer, a gente faz ele mais fácil. Certo, vamos fazer então outro aqui, tá? Peraí, vou botar uma linhazinha aqui para separar, para não ficar muito bagunçado. Aqui, ok, vamos fazer outro. Tá. Ó, Ana loves Pedro. A resposta é Pedro, tá? Então, o Pedro, ele é what, when, where, nanana. Ele é who, né? Ele é uma pessoa. Então, tenta fazer. Pausa aí, tenta fazer. Pausa. Fez? Ok. Então, vamos lá. Who, seguindo lá em cima. O que vem depois? O auxiliar. Só que aqui é a terceira pessoa, né? Olha o verbo, loves. Então, who does Anna, ou pode botar she, love, tá? Segue exatamente a mesma ordenzinha aqui, ok? É who, que é primeiro aqui, depois o auxiliar does, depois o sujeito, que aqui é Ana, poderia ser she também se você quisesse, e depois o verbo love. Ok? Será que a gente consegue, então? Então, lembra que o que está em negrito aqui, ó, não vai entrar na pergunta. Você vai olhar para isso e olhar para cá e pensar, o que é isso? Isso é um what? Isso é um where? Isso é um who? Esse é um exercício fantástico que eu vou fazer mais e mais com vocês. Comecei só com 4, porque eu sou boazinha. Tá bom? Please pause the video and do the exercise. Ready? Okay. They live in New York. New York vai ser o que desses de cá? What, when, where, nananã? Where. Qual que é o sujeito? Não. Qual que é o auxiliar? Do ou does? Do, né? Porque é they. Então, where do you live? Na verdade aqui foi bobeira minha, porque não é do não, é they mesmo. Deixa eu só consertar aqui.
aqui. Que eu tinha mudado, eu mudei essa frase depois, esqueci. Então aqui, they. Where do they live? Ok? Where, depois auxiliar, pode seguir aqui, ó, nessas ordem aqui. Vermelhinho, auxiliar, depois a pessoa you, e depois o verbo que não é love, é live. Ok? They live in New York. Kevin works in the mornings. Aqui eu botei duas opções, tá? Porque para algumas pessoas nas manhãs é que horas e para algumas pessoas é quando, então tanto faz. When ou what time does Kevin work? Ah, eu botei he. Ótimo. Ok? Her parents love apples. Isso é uma coisa que tem alguma dificuldade às vezes para os alunos. Então vamos falar sobre isso primeiro. Um minutinho. Beleza. Her parents. O que quer dizer her parents? Parents são os pais e her é dela. Os pais dela. Os pais dela. A mãe dela, Maria, e o pai dela, João. Isso aí vai ser singular ou plural? Vai ser he ou she ou they? Her parents é plural, né? É they. Muitos alunos tendem a colocar como se fosse he ou she. Né? Então. E apples é what, né? What do her parents love? Ou se você quiser substituir aqui, what do they love? I want a Coke. What do you want? Né? Resposta com I, pergunta com you. Bom, espero que não tenha dado muita dor de cabeça essa última parte. Volta, faz de novo, volta, faz de novo. E a gente vai ter mais exercícios como esse no futuro, com certeza. Ok? Bom, that's it for today. Na aula que vem, a gente revisa simple present, verb to be, simple present, other verbs. A gente vai falar muito de um erro comunsíssimo, assim, acho que essa palavra nem existe em português, mas que é em vez de falar I like chocolate, a gente, né, tende a falar I'm like chocolate. O que é esse I'm? Né, ele não existe. Então a gente vai falar bem tintim por tintim, vai revisar bem, né, para todo mundo sair afinadinho, ok? I hope you had fun. That's it for today. See you next class.